Olá, eu sou Tânia Barros. Seja bem-vindo a mais uma história no canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra do escritor e editor brasileiro Monteiro Lobato. Ele foi um dos primeiros autores de literatura infantil no Brasil e na América Latina. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é a obra de maior destaque na literatura infantil. Lobato também foi caricaturista, tradutor, editor, advogado, promotor público, adido comercial, fazendeiro e empresário. Fundou a Companhia Petróleo do Brasil, a qual se dedicou por 10 anos, e criou a Editora Monteiro Lobato e, mais tarde, a Companhia Editora Nacional. Falava vários idiomas e muitas das obras editadas por ele foram traduzidas por ele mesmo. Apesar de ser mais conhecido por suas obras infantis, Monteiro Lobato também deixou extensa obra voltada para o público adulto. Retratou os vilarejos decadentes e a população do Vale do Paraíba quando a crise do café se instalou. Monteiro Lobato situa-se entre os autores do pré-modernismo, período que precede a Semana de Arte Moderna de 1922. Mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. José Renato Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, interior de São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Augusta Monteiro Lobato, filha do Visconde de Tremembé, o homem mais rico da região. Monteiro foi primeiramente alfabetizado por sua mãe. Depois, aos 7 anos, foi estudar no colégio e logo despertou seu gosto pela leitura. Leu todos os livros infantis da biblioteca do seu avô. O pequeno Lobato escandalizou a cidade quando se recusou a fazer a primeira comunhão. Em 1898, seu pai faleceu de congestão pulmonar. Sua mãe entrou em profunda depressão e morreu no ano seguinte. Para poder usar a bengala herdada do seu pai, que tinha as iniciais JBML, aos 11 anos de idade, Lobato decidiu mudar seu nome para José Bento. Assim, suas iniciais ficaram iguais às do seu pai. Aos 13 anos, foi reprovado em português, quando já escrevia para 2 jornais. Aos 14, já falava inglês e francês. Quando tinha 17 anos, mudou-se para São Paulo. Seu sonho era estudar belas artes, mas, por imposição de seu avô, ingressou na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. No início do século, tudo estava mudando rápido. O país tinha saído da monarquia, instaurado a república, abolido a escravatura, o futebol, o carro e o avião haviam sido inventados e a industrialização começava a ganhar força, com a chegada da mão de obra de novos imigrantes no Brasil. Lobato e alguns estudantes formaram um grupo chamado Centenário, que discutia literatura, filosofia, arte e política, e lançaram em Pindamonhangaba um jornal nada convencional, o Minarete, onde falavam de todas essas mudanças. Ele admirava os pensamentos positivistas de Auguste Comte e os ensinamentos de Friedrich Nietzsche, que diz que o homem constrói o seu destino. Sobre Nietzsche, ele disse: "Não fiz outra coisa na minha vida senão trilhar o conselho nietzschiano, indiferente à censura, aplausos e interesses. A função desse filósofo em minha vida foi sempre devolver-me a mim mesmo." Formou-se em Direito em 1904. Na festa de formatura, fez um discurso tão agressivo que vários professores, padres e bispos se retiraram da sala. Nesse mesmo ano, voltou para Taubaté e prestou o concurso para promotor público e assumiu o cargo em Areias, no Vale do Paraíba. Conheceu Maria Pureza da Natividade de Souza e Castro, a Purezinha, como ele a chamava carinhosamente. Purezinha era neta do Dr. Quirino, orientador de Lobato. Casou-se com Purezinha em 1908 e com ela teve 4 filhos: Marta, Edgar, Guilherme e Ruth.
Paralelamente ao cargo de promotor, escrevia artigos para vários jornais e revistas, traduzia obras da literatura universal e artigos para o jornal O Estado de São Paulo. Estava com 29 anos quando seu avô faleceu e lhe deixou a fazenda Buquira. Então Lobato deixou o cargo de promotor e foi ser fazendeiro. Dedicou-se à modernização da lavoura do café. Em 1914, cansado de enfrentar as queimadas feitas pelos caboclos, Lobato escreveu um artigo intitulado Velha Praga e o enviou para a seção Queixas do Estado de São Paulo. O jornal, percebendo o valor daquela carta, publicou-a fora da seção destinada aos leitores e acertou em cheio. O artigo provocou grande polêmica. No mesmo jornal, na véspera do Natal, publicou o artigo Urupês, onde citou pela primeira vez o personagem Jeca Tatu, um sujeito feio, magrelo, preguiçoso, totalmente diferente dos caipiras e índios idealizados pela literatura romântica da época. Seu aparecimento gerou uma enorme polêmica em todo o país. Depois do sucesso dos seus 2 artigos, surgiram vários convites para ele escrever para jornais e revistas em todo o país. Ele escrevia sobre vários assuntos. Um deles foi a invasão de palavras estrangeiras, sanduíche, chopp, coquetel, light. Ele defendia uma linguagem pura, não estrangeirada. Em 1918, aconteceu uma grande geada, que o fez perder todo o seu cafezal e o deixou em grandes dificuldades financeiras. Ele acabou tendo que vender sua fazenda e mudar-se com sua família para Caçapava. 1918 foi o ano dos 4 Gs: geada, greve, Primeira Guerra Mundial e gripe espanhola. Como quase todos os editorialistas do jornal O Estado de São Paulo acabaram pegando a gripe espanhola, a maioria dos editoriais daqueles dias foram escritos por Lobato. Em um de seus contos, ele relata a dificuldade que um fazendeiro passa quando a geada queima toda a sua lavoura. Outra bandeira levantada por ele foi sobre o folclore nacional ser pintado por artistas nacionais como a Caipora, Boitatá, Mula Sem Cabeça, Saci Pererê, nosso duende genuinamente nacional. Seu artigo fez tanto sucesso que o Saci Pererê virou garoto propaganda de vários anúncios. Em 1918, Monteiro Lobato comprou a Revista do Brasil e tornou-se editor. Lançou seu primeiro livro intitulado O Saci Pererê, mas não assinou a autoria. Meses depois, lançou 2 outros livros, Problema Vital, com uma série de artigos sobre saúde pública, e Urupês, um livro de contos, onde ele apresenta o personagem Jeca Tatu. O livro foi sucesso absoluto. A primeira edição esgotou em menos de um mês. O personagem Jeca Tatu se tornou um símbolo do nacionalismo brasileiro, utilizado por Rui Barbosa em sua campanha para a presidência de 1918. Monteiro Lobato é o autor do anúncio mais importante da história da propaganda brasileira, reconhecido pelos publicitários, que foi o Jeca Tatu para o biotônico Fontoura. Lobato lutou pelo saneamento básico e acabou mudando a lei do nosso país. E não colocava mais a culpa da preguiça do Jeca nele mesmo. Sabia que sua falta de energia vinha de uma alimentação deficiente e falta de saneamento básico. Na 4ª edição do livro Urupês, Monteiro Lobato pede desculpas ao homem do campo. No dia 20 de dezembro de 1917, publicou um artigo no jornal O Estado de São Paulo, intitulado Paranoia ou Mistificação, fazendo uma dura crítica à exposição da pintora Anita Malfatti, recém-chegada da Europa. Lobato era contra a arte moderna que vinha da Europa, o cubismo, o expressionismo. Essa crítica acabou servindo de estopim para a criação da Semana da Arte Moderna de 1922.
Muitos dos livros escritos no Brasil naquela época eram editados ou em Lisboa ou em Paris. Em 1920, Monteiro Lobato, em sociedade com Otales Marcondes Ferreira, fundou a Companhia Gráfico Editora Monteiro Lobato. A empresa revolucionou o mercado editorial brasileiro. O padrão das edições do século XIX eram aquelas capas amarelas sem ilustrações. Graças a Monteiro Lobato, elas ficaram mais coloridas e atraentes. Seus livros eram feitos no papel mais barato possível, para que fossem mais acessíveis ao público. Lobato dizia que livro é sobremesa, tem que ser exposto debaixo do nariz do freguês. Com isso em mente, criou uma política de distribuição com vendedores autônomos e distribuidores espalhados por todo o país, para que seus livros fossem vendidos também em farmácias, lojas e por reembolso postal. Naquela época, as pessoas mais cultas selecionavam autores consagrados do idioma francês. Monteiro buscou, no inglês americano e britânico, novos autores para traduzir, trazendo novas oportunidades de leitura aos brasileiros. Ele falava vários idiomas e muitos dos livros editados por ele foram traduzidos por ele mesmo. Calcula-se que Lobato tenha traduzido mais de 100 livros, desde Nietzsche, Ford e Einstein. Em 1924, explodiu a Revolta Tenentista, liderada pelo general Isidoro Dias Lopes, seguida de um corte de energia imposto pelo presidente Arthur Bernardes. A cidade de São Paulo parou por 2 meses. A editora de Lobato, sem produzir nada por 2 meses, não teve como saldar seus compromissos e foi à falência. Na própria máquina da editora falida, Monteiro bateu o estatuto da nova editora, a Companhia Editora Nacional, que fundou em 1925 e existe até hoje como Editora Nacional. Em 2025, a editora completa 100 anos. Hoje, ela pertence ao grupo IBEP. Aos 38 anos, Monteiro escreveu seu primeiro livro infantil, A Menina do Nariz Arrebitado. O livro trouxe para as crianças o universo do folclore, da cultura popular e foi adotado pelas escolas. Em 1926, concorreu a uma vaga na Academia Brasileira de Letras, mas não foi o escolhido. Em 1927, foi nomeado pelo presidente Washington Luiz adido comercial nos Estados Unidos. Como adido comercial, travou conhecimento com a Ford e a General Motors. Ele tinha grande admiração por Henry Ford e já tinha traduzido um livro sobre a vida dele. Na época em que Lobato morava nos Estados Unidos, aconteceu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Ele tinha concentrado todo o seu dinheiro na Bolsa de Valores para que, quando voltasse ao Brasil, pudesse abrir sua siderúrgica nacional e acabou perdendo tudo. Por conta disso, teve que vender sua editora para seu sócio e amigo. Em 1930, deu-se um golpe de Estado que durou 21 dias e depôs o presidente Washington Luiz no dia 24 de outubro. Getúlio Vargas assumiu a chefia do governo provisório e demitiu Monteiro Lobato do seu posto diplomático. Lobato voltou para o Brasil cheio de ideias para modernizar o país. Queria construir uma indústria para produzir aço e ferro, uma fábrica de carros, estradas para ligar várias partes do país e movimentar a economia, e estava decidido a achar petróleo no Brasil. Cansado de apelar para o governo de Getúlio Vargas, fundou uma companhia e saiu pelo Brasil vendendo ações. Escreveu 2 livros, Ferro, em 1931, e O Escândalo do Petróleo, em 1936, onde relatou as dificuldades para instalar uma indústria petrolífera independente. Getúlio Vargas proibiu a venda e recolheu os exemplares disponíveis. Entre 1931 e 1939, publicou 39 histórias para crianças, entre elas Reinações de Narizinho, Caçadas de Pedrinho
e o Pica-Pau Amarelo, que o celebrizou. Monteiro Lobato criticava muitos padres e foi perseguido pela Igreja Católica. O padre Sales Brasil denunciou o livro História do Mundo para Crianças como sendo comunismo para as crianças. A Igreja Católica de Taubaté trocava seus livros por catecismo e, na época da Quaresma, fazia uma grande fogueira com seus livros, que considerava subversivos. Os professores davam ponto para as crianças que levavam os livros de Monteiro Lobato para serem queimados. Na hora da missa, os padres proibiam os pais de deixarem seus filhos lerem os livros de Monteiro Lobato. Os poços de petróleo começaram a ser perfurados em 1933 e encontraram um pequeno veio. Depois que jorrou o primeiro jato de gás em Alagoas, a oposição ficou ainda mais forte. Lobato tinha como inimigos companhias petrolíferas internacionais e o próprio governo. As coisas pioraram para Monteiro quando Getúlio Vargas deu o golpe de Estado em 1937. Com a imprensa sob censura na ditadura de Vargas, a única coisa que ele poderia fazer era mandar cartas para o próprio Getúlio e Góes Monteiro, chefe maior do exército. Suas cartas não agradaram aos homens do poder, principalmente o general Horta Barbosa, presidente do Conselho Nacional do Petróleo, e foi instaurado um inquérito contra Monteiro Lobato. Agentes policiais invadiram sua casa e o levaram preso. No primeiro julgamento, Monteiro foi considerado inocente, mas ele decidiu mandar uma carta e uma caixa de bombons ao general Horta Barbosa dizendo: "Passei nessa prisão, general, dias inesquecíveis, que sempre me lembrarei com a maior saudade. Pude observar que a maioria dos detentos é de alma muito mais justa e nobre do que muita gente solta." O resultado da carta é que, na segunda instância, Monteiro Lobato foi considerado culpado por unanimidade. Ficou preso por 90 dias. Da cadeia, ele escreveu: "Eu tenho pena de vocês aí fora, enquanto inúmeras preocupações os atormentam. Eu aqui não tenho nenhuma. Não tenho medo de ladrões, de assassinos e, o que mais importa, não tenho mais medo de ser preso." Saiu da prisão, mas continuou sendo perseguido pela ditadura do Estado Novo. Na época, ele declarou: "Depois que me vi condenado e posto na cadeia com assassinos e ladrões, só porque teimei em dar petróleo à minha terra, morreu um bom pedaço da minha alma. A luta pelo petróleo consumiu 10 anos de sua vida, quase todo o seu dinheiro e de muitos investidores. Muitas das previsões que Lobato fez se concretizaram, como a extração do petróleo no Brasil, a abertura de novas estradas e a siderúrgica nacional. Em 1939, seu filho Guilherme, de 26 anos, faleceu. 3 anos depois, morreu seu outro filho, Edgar, aos 41 anos. Parte de sua energia foi embora com a morte de seus filhos. Lobato resolveu mudar de ares. Foi morar na Argentina e lá montou uma editora que durou apenas 1 ano, mas possibilitou que a maioria dos seus livros fossem traduzidos para o espanhol. A ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, disse que quando ela e a irmã eram crianças, elas possuíam a coleção inteira de Monteiro Lobato, mas na época da ditadura militar da Argentina, em 1966, tiveram que esconder os livros, porque eles foram proibidos. Eles eram considerados perigosos, porque mexiam com o imaginário das crianças. De volta ao Brasil, criou um novo personagem, Zé Brasil. A evolução do Jeca Tatu, de indolente e preguiçoso, agora um personagem trabalhador sem terra, capaz de lutar por uma estrutura fundiária mais justa. Entre 1920 e 1945, Monteiro Lobato publicou mais de 1 milhão de livros. Suas obras foram traduzidas para diversos idiomas, como alemão, espanhol, inglês, francês, árabe e japonês. Traduziu personagens infantis internacionais como Mowgli, Peter Pan e Dom Quixote.
A maioria dos personagens de Lobato ele tirava do próprio cotidiano. O Visconde de Sabugosa foi inspirado em seu avô Visconde. Narizinho era filha de um amigo. Assim que a TV foi criada, o Sítio do Pica-Pau Amarelo saiu dos livros e foi para a TV. Ele colocou no sítio uma avó muito sábia que, com suas histórias, estimulava a curiosidade da garotada para aprender. Os livros paradidáticos de Monteiro Lobato trazem, além da história, algum outro conhecimento. Por exemplo, nos Sermões de Dona Benta, ela fala bastante de história e geografia. Tem a gramática e aritmética da Emília e a história do mundo para crianças. Existe uma lei que determina que obras adotadas por escolas públicas devem combater o racismo. O livro Caçadas de Pedrinho, de 1933, que faz parte do Programa Nacional da Biblioteca na Escola, do Ministério da Educação, foi questionado pelo movimento negro por conter elementos racistas. Editores de prestígio, como Ziraldo e Ana Maria Gonçalves, se manifestaram sobre o assunto. Ziraldo defendeu a importância da obra de Lobato para as gerações futuras, e Ana Maria explicitou o conteúdo racista, alertando seus efeitos danosos para crianças negras. E você, qual sua opinião? Deixe nos comentários. Eu, como cresci lendo Monteiro Lobato, sinceramente não vejo maldade no que ele diz. Acredito que a maneira racista que ele fala era a maneira que as pessoas falavam no século passado. Só que hoje sabemos que está errado. Acho que lendo esses livros com as crianças é uma oportunidade para os professores explicarem que essa linguagem hoje está errada. Monteiro Lobato concedeu uma entrevista ao jornalista Murilo Antunes Alves, da Rádio Record, em julho de 1948. Ao ser perguntado sobre a paz mundial, ele disse: "Quando todos os países tiverem bombas atômicas de igual força, a harmonia entre eles vai ser absoluta. Enquanto um tiver bomba atômica e o outro não, o que tiver a bomba usará a sua superioridade." Encerrou a entrevista dizendo: "O petróleo é nosso." 2 dias depois teve um AVC e faleceu. José Bento Monteiro Lobato faleceu em São Paulo no dia 5 de julho de 1948. O epistolário dele, A Troca de Cartas, com o amigo Godofredo Rangel, que durou 40 anos, está documentada em 2 tomos. Termino essa biografia com uma frase famosa de Monteiro Lobato: "Um país se faz com homens e livros." E essa é a nossa história de hoje. Se você gostou, deixe seu joinha, 5 estrelas no Spotify, faça seu comentário, compartilhe essa história com outras pessoas. E se puder, se torne membro do canal no YouTube ou apoie o canal no Catarse. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias aos sábados às 14 horas. Até a próxima história!